4 espectadores, ok. Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aulinha introdutória de Illustrator. Provavelmente você que veio para essa aula está precisando de uma ajuda ou curiosidade de tirar alguma dúvida, ou é simplesmente para rever os assuntos que tu já sabe. Mas como é que a gente inicia? Eu vou julgar que vocês ainda não sabem de muita coisa, e como que a gente inicia esse processo? Ó, veja bem, quando a gente está iniciando aqui no meu Illustrator, ele vai abrir, a gente abre esse programinha aqui, e vai abrir nessa tela aqui. Se tiver diferente da de vocês, não tem problema, porque o meu já está com a versão mais atualizada, tá bom? Vai vir a mesma opção aqui, ó, dos presets já identificados pelo programa. Se é modelo para A4, se é modelo para celular, se é para televisão, para vídeo, YouTube, essas coisas. E cartão de visita também. E aí, temos aqui, ó, os trabalhos que foram feitos anteriormente nesse computador. Por exemplo, a aula de tipografia que eu fiz aqui, tá aqui salvo o documento. Se eu der um clique aqui, vai abrir o documento. Editado e tudo em modelo Illustrator. E aí, para a gente criar um novo documento e verificar todas as qualificações, as configurações desse documento, a gente vem bem aqui em Create New. Esse Create New vai me abrir uma janelinha que eu posso configurar à medida que configurar o meu serviço, meu arquivo do jeito que eu quiser. Eu posso colocar ele no modelo mobile, que vai vir todas as configurações, eu posso até visualizar mais opções aqui, ó. Outras pré-definições, isso aqui são presets, tá? O modelo web, eu posso também verificar os modelos que ele tem disponível, já salvo. Modelo print, filme, vídeo e arte e ilustração. E aí, pode ser que seja uma dúvida de vocês, qual é a diferença entre eles? Ó? É basicamente dois fatores. Primeiro, três fatores, na verdade. O primeiro fator de diferença entre eles é o tamanho da folha. O tamanho da artboard, como por exemplo aqui, ó, ele vai ficar compridinho. Segundo qualificador, fora o tamanho, ele é exatamente mais ou menos nessa largura aqui, ó, é o modelo de cor que é trabalhado. Por exemplo, a print, o modelo de cor é o CMYK. CMYK, e sendo que para a web o modelo é RGB. Ó. E o terceiro fator é a resolução. Resolução PPI, ó, 72 para modelos de web, modelo mobile, modelo filme, vídeo, arte, ilustração, e para print é o PPI 300, porque conserva a qualidade do pixel, conserva a qualidade da arte em si no modelo de impressão, por conta da impressora não conseguir trabalhar tão fielmente como se fosse a tela do computador, e ela precisa de uma gama maior de pixels para pintar os pontinhos lá da imagem. E aí a gente escolhendo qual é o trabalho em si que a gente vai trabalhar, por exemplo, se eu quero fazer uma capa de um site, eu não vou precisar usar uma resolução tão alta como para impressão. Se eu quiser fazer um cartão de visita, eu preciso de uma alta resolução, então eu já vou lá em print. Hoje a gente já pode trabalhar como arte e ilustração mesmo. A gente vai precisar do RGB, modelo de RGB e resolução 72 ppi. Eu vou usar um que eu gosto muito dessa opção aqui, ó, 1920 por 1080, que é o tamanho tradicional da tela do computador. E aí eu vou deixar em modelo paisagem, ó. Em modelo paisagem. Isso aqui eu posso deixar a folhinha em pé ou então deitadinha. Aqui eu verifico se eu quero uma ou duas folhas, se eu quero uma ou duas folhas de trabalho. Então ela vai vir chamada de Artboard. Eu posso também redimensionar esse tamanho da minha folha pelo tamanho da altura e da largura. Largura e altura, tá bom? Eu posso verificar se essa largura e altura eu quero em pixels, em centímetros, em
em picas, em pontos, em milímetros, em quê? Eu vou deixar em milímetro do jeito que ele deixou. Eu também posso renomear esse arquivo antes de eu salvar, então eu posso colocar aula 1, aqui por exemplo, introdução, e ele já vai ficar salvinho nesse modelo aqui. Essa parte bem aqui é a minha sangria, se eu vou querer trabalhar com sangria de corte ou não. Não é muito interessante, já que eu estou trabalhando para arte e ilustração, não precisa tanto de sangria, porque sangria é a área de corte de impressão, tá bom? Aí eu vou dar um create e já é show de bola. Bom dia, Cadu! Beleza, ele já vai abrir aqui o documento. Depois a gente vai dar uma olhadinha nas aulinhas do nosso querido Cadu. E show! Bom, nessa primeira parte aqui, ó, a gente já pode ter um pouco de impacto para quem não conhece o programa. Ele já verifica tanto, nossa, Thalita, está tendo um monte de botões aqui, tem essa parte aqui tudo em inglês e muitas ferramentas, e eu vou logo dizendo que, gente, quando a gente trabalha com programas da Adobe, a maioria dos nossos tutoriais vão ser em inglês, né? E a Graco é uma exceção. Bom dia, Felipe! A Graco é uma exceção de dar o tutorial, graças a nós todos, né? De dar o tutorial em português. Mas o que eu aconselho para vocês é utilizar realmente essa versão em inglês, por conta de macetes, por conta da próprios exemplos que a gente vai utilizar aqui. É muito mais simples a gente pegar referências também pela internet com traços em inglês, tá bom? Então é muito interessante a gente trabalhar mesmo em inglês, por mais que a gente seja brasileiro, por mais que a gente precise aportuguesar tudo que a gente trabalha, mas é interessante a gente trabalhar com programa em inglês. E aí já vem 3 coisas logo de princípio: esse painel aqui do lado, esse painel aqui de cima e esse da lateral. Bom, o de cima é o de praxe, é os meus menus. Aí eu vou salvar o meu arquivo, eu vou editar algumas configurações desse documento, ou edição de cor, por exemplo, da artboard em si. Eu vou verificar as opções de objeto, tá? Alteração de objeto, e eu posso também alterar o tipo desse objeto, a predefinição, o que aparece ou o que não aparece. Eu posso também selecionar ou inverter ou modificar a minha seleção que eu fiz aqui, ó, com o meu menu Select. Efeitos, eu aplico efeitos, texturas, trabalho em cima desse meu objeto. Eu também posso organizar as visualizações do meu painel no meu painel Views, ó. Visualização do meu painel, se tem grade, se eu travo ou não travo, algumas guias que a gente pode organizar aí na nossa tela. Eu posso verificar o trabalho com pixel em si, mostrando ou delimitando por pixel, tudo é aqui em visualização, em view. E eu também posso organizar as janelas que aparecem aqui, logicamente. Se eu não achar alguma aba aqui, ó, eu vou aqui e procuro a ferramenta, procuro as várias opções que eu tenho. Então, todos os painéis que eu vou utilizar e que a gente até não precisa utilizar, vai estar nesse painel de Window. O que significa? Se algum painel sumir daqui, eu vou em Window e procuro o painel que eu estou querendo, beleza? E aí tá, esse meu primeiro aqui de cima eu já expliquei. E aí tem a minha segunda opção. Essa minha segunda opção, ela depende muito do que está selecionado. No básico mesmo, ela vai mostrar bem aqui, ó, No Selection. E já vai me mostrar aqui os seus washes aqui, ó. Stroke, algumas configurações. Vocês podem até perceber que quando tem um nomezinho aqui, ó, um nomezinho em negrito e com os pontinhos embaixo, se a gente clicar em cima, ele tem várias opções, ó. Então, isso aqui é uma abertura para novas janelas. Então, se o stroke está negrito e está com os pontinhos embaixo, eu tenho novas opções embaixo.
Aqui o Opacity também tá com configurações com negrito e pontos embaixo. Então ele também tem algumas opções embaixo. Cada trenzinho, cada botãozinho que tem uma opção que está em negrito e está com tracinho embaixo, logicamente ele vai abrir novas janelas, tá? Beleza? E aí, detalhe, toda vez que eu selecionar uma outra coisa diferente, esse painelzinho, essa segunda linha aqui do meu painel, ele vai mudar. Beleza, show de bola, vamos avançando. Olha só, nessa lateral aqui, ó, tem as minhas ferramentas, né? Essas minhas ferramentas, elas têm algumas que tem um tracinho embaixo, tem uma setinha embaixo desse meu painel. O que que seria isso? Bom, se eu clicar com o lado direito do meu mouse, eu tenho, em cima dessa ferramenta, eu tenho várias opções. Por exemplo, de texto, eu tenho várias opções. Então, aqui está mostrando só uma. E quando eu seleciono outra, por exemplo, a da cara aqui, ó, a cara da ferramenta substitui. Então, eu troco aqui, ó, e eu vou trocando a ferramenta. Aí, é só essa, não. Todas as ferramentas que tem essa setinha embaixo, tem opções, tá? Tem opções para modificar. E aí, como é que eu arrumo esse meu painel? Eu posso movimentar esse meu painel para cá, por exemplo. Eu posso colocar ele livremente arrumadinho aqui, ó. Eu posso arrumar. Ih, tá travado. Mas ok. Eu posso arrumar esse meu painel para cá, ó. Jogar ele para cá, enfim. Eu posso até modificar para outro lado aqui, ó. Colocar aqui em cima, enfim. Eu posso, inclusive, fechar. Tá, você acabou de fechar a ferramenta que tu está utilizando. E aí tem essas outras ferramentas aqui. Percebam que aqui eram ferramentas, tá? E aqui são peças, ó, auxiliares. Tipo, você cria as ferramentas com essas ferramentas aqui do lado e você edita contorno, transforma em símbolo, verifica mais cores e todos esses painéis. E logicamente que a gente gosta muito de mostrar que a gente pode simplificar, a gente pode explorar todos esses meus painéis e inclusive fechar as opções, que não tem problema. Aí você me pergunta, mas como assim não tem problema? Imagina que eu gosto de mexer só com o meu gradiente e meus washes aqui. Então eu vou deixar só essas duas opções. E aí, a próxima pessoa que vai pegar esse computador, ela tem um susto imenso quando ela não vê os outros painéis. Mas ela vai continuar com esse susto? Não, né? Ela pega aqui, a pessoa que só usa gradiente e watches, ela usa aqui, beleza, salvou o documento e ok. Se eu quero recuperar todos os meus painéis de volta, para a próxima pessoa conseguir mexer, eu vou aqui, ó, nesse painelzinho bem aqui do lado, que tem Essential Classic. Se vocês estiverem trabalhando com outro material ou tiver outro painel selecionado, é só dar um clique nessa setinha aqui, ó. Essa minha setinha, ela é maravilhosa porque ela me dá novas opções de artboard, de área de trabalho. Porque imagina só, você está trabalhando, você está fazendo uma logo, você está fazendo um projeto, um desenho que seja. Isso aqui é a tua área de trabalho, tá bom? Então, você modificar a sua workspace, ó, você vai modificar dependendo do trabalho que você esteja exercendo. Ó. Se eu botei automação, ele vai me dar opções que eu vou usar em automação, em animação, em outras modalidades. Se eu colocar, por exemplo, de layout, ele vai me dar os aspectos que ele sugere para você que mexa com layout e assim vai sucessivamente, tá bom? O que a gente estava utilizando era Essential Classic aqui. E aí eu cliquei de novo e ele não voltou. Mas por que que não voltou? Porque não adianta eu simplesmente trocar de área de trabalho, não adianta eu só trocar de workspace, eu tenho que reestruturar, reorganizar essa minha artboard aqui, essa minha ferramenta, essa minha área de trabalho, como estava antes. Então eu tenho que resetar. Quando eu seleciono a minha Essential Classic, eu vou em Reset. Quando eu reseto, todas as configurações, pré-definições padrão, ela volta, beleza? E aí tá. Tem essa minha área de trabalho aqui, ó, voltou as minhas ferramentas, voltou as minhas ferramentas auxiliares aqui. E só mais uma coisa para a gente falar sobre essa parte aqui do lado, é que
Essas minhas seleções aqui, ó, essas minhas ferramentas desse lado aqui, inclusive meu painel de layers, que é um dos principais que a gente usa no Illustrator, a gente utiliza muito delas. Por quê? Porque você faz a criação, você faz todos os desenhos e essas aqui editam, tá bom? Essas aqui, então, são ferramentas auxiliares. Elas só têm atuação quando você já cria ou seleciona uma outra ferramenta ou cria um novo objeto, tá bom? Elas por si só não tem como funcionar, porque, por exemplo, essa aqui, ó, dos meus brushes, ó, você não vai sentir diferença se não já tiver um traço definido, tá bom? Se você não tiver já alguma coisa. E aí, no meu menu Layers aqui, por exemplo, eu também preciso me atentar a uma coisa. Eu vou criar aqui uma forma só para a gente verificar a diferença entre elas. E aí eu já vou explicar com calma essa minha ferramenta. Eu tenho aqui o meu menu Layers, e no meu menu Layers eu tenho aqui a minha visualização, o olhinho, certo? O olhinho e esse outro quadradinho vazio aqui do lado. Geralmente isso aqui é vazio, mas, por exemplo, se eu tô aqui e clico nesse quadradinho do meio, eu vou trancar a minha camada. O que significa eu trancar a minha camada? Tá vendo esse meu lapisinho aqui, ó, bloqueado? Eu estou aqui, ó, eu seleciono qualquer ferramenta e o meu lápis bloqueado não permite eu fazer alteração nenhuma, porque essa minha folha de trabalho, essa minha artboard, essa minha layer, essa minha camada, seja o que for que vocês chamem, está bloqueada, tá bom? Então, quer dizer que se eu pegar qualquer ferramenta aqui, eu não consigo fazer alteração nessas figuras aqui, porque a camada que elas estão bloqueadas. Beleza. Eu posso bloquear essa minha camada e também posso tirar a sua visualização. Olha só, tirei a minha visualização, ela sumiu, mas ela ainda está aqui. Então, quer dizer que se eu botar a visualização, ativar a visualização, ela volta ao normal. Se eu destravar, como é que eu destravo? Só clicando em cima do quadradinho que eu acabei de clicar. Desculpa. Eu tenho a minha edição normalmente, novamente. Olha só, legal, né? Beleza. E aí tem as minhas ferramentas auxiliares aqui. E tem as minhas, o meu painel de propriedades aqui, ó. Esse meu painel de propriedades, ele também me dá muita informação. Por quê? Eu selecionei a ferramenta e à medida que eu vou selecionando coisas e seleciono outras ferramentas, o meu painel aqui, ó, ele vai sendo modificado, ó. Seja por coisas miúdas, ó, coisas miúdas, se eu selecionei texto, ó, já vai vir aqui, ó, as minhas características, as minhas opções de edição para texto. Se eu selecionar a seleção, as de texto some e vem outros tipos de seleção. Então, esse meu menu propriedade, ele não é estável como esses aqui e como esses aqui. Ele modifica, ele se altera à medida que você seleciona novas ferramentas, olha lá, novas ferramentas, ou então novos objetos, tá bom? Então, se você seleciona 2 objetos, por exemplo, aparece tipos de organização, tipos de caracteres aqui, tá bom? Ah, você apanha pro Illustrator. Que bom, você está na aulinha certa. Então, vamos lá. Tem aqui as nossas ferramentas aqui, e aí como é que a gente cria novos objetos? Bom, novos objetos é bem simples, como vocês acabaram de ver aqui. Primeiro, eu vou também ter a ciência que está destravada a minha camada, tá bom? Essa minha camada eu tenho que deixar livre para eu mexer, logicamente. Então, vamos criar novos objetos aqui. Geralmente, eu inicio criando novos objetos com formas básicas. Então, eu seleciono as formas básicas aqui do meu lado, ó. Só clicando a ferramenta e ele vai me criar um retângulo, porque é a forma básica que está selecionada. Se eu quero, por exemplo, em vez de um retângulo arredondado, eu posso clicar com o lado direito do mouse de novo, em cima dessa minha ferramenta de criar formas, ó,
e escolher a segunda opção. Por exemplo, eu clico e arrasto. Eu clico e arrasto. Eu não só dou um clique, se eu der só um clique, ele vai me dar essa janelinha aqui. Essa janelinha, tu vai especificar para o Illustrator, que ele ainda não entendeu o que você quer fazer, você vai especificar qual é o tipo qual é o tipo de ferramenta, qual é o tipo de forma que você vai utilizar. Então ele vai pedir o quê? A altura e a largura e qual o raio, qual o tamanho dela. E aí se você der um OK, porque você acabou de criar essa ferramenta e ele já tem as especificações dessa forma aqui, se você clicar e dar OK, dá um clique na tela simplesmente e der OK nessas características que são idênticas a essa aqui, ele vai criar uma nova aqui, ó. E aí tem muita gente nas aulas que eu verifico, ele está criando formas e quer ajustar essa minha forma aqui. Aí ele vai bem aqui, modificou. Só que ele tem essa abertura, essa edição com a ferramenta de criação de forma, porque essa está selecionada. Então, como é que eu faço para editar essa forma aqui, ó, por exemplo? Diminuir o tamanho, aumentar, girar, como é que eu faço isso? Veja bem, primeira regra do Illustrator é que, do Illustrator e de vários outros programas, cada ferramenta só faz uma coisa por vez. Então, se você quer criar formas, você só vai conseguir criar formas com a ferramenta de criar formas, com essa cruzinha aqui e com essa opção aqui de ferramenta selecionada. Se você quer mover as coisas, editar, girar, distorcer, seja o que for, você vai na seta preta, ó, Select Tool, ou na Direct Tool, certo? Qual a diferença de uma para outra? Veja bem, se eu clicar na Select Tool, eu posso clicar e arrastar das coisas. E aí eu posso, inclusive, arredondar os pontos, por exemplo. Eu posso ajustar o tamanho livremente. Posso ajustar o tamanho. Se eu for nessas bolinhas aqui, ó, internas, eu clico e arrasto para dentro, eu posso arredondar essas bordas, então eu posso criar um quadrado retângulo arredondado, com pontas arredondadas, sem precisar selecionar ele anteriormente. E aí, ó, eu posso criar as coisas. A Select Tool, ela basicamente faz somente isso. Então, ela clica e faz a movimentação das coisas, ó. Ela faz a movimentação dos objetos, ela aumenta e diminui o tamanho, então ela faz o redimensionamento da forma. E se eu for bem aqui nas laterais, ó, eu vou bem aqui nas laterais e girar a minha forma, eu tenho como girar essa minha forma. Tá, então qual é a diferença dessa para branca? Veja bem, quando eu edito aqui, ó, por exemplo, eu estou clicando aqui, ó, eu estou vendo só meus pontos branquinhos. Esses meus pontos brancos são os pontos de dimensão, são os pontos de forma, pontos de seleção. Quando eu vou para a seta branca, ó, aqueles meus pontos brancos somem e aparecem pontos azuis. O que seriam esses pontos azuis agora? Os pontos âncoras da minha forma. Tá? Ainda não entendi. Veja bem, quando eu tenho a Select Tool normal, vou até dar um zoom aqui, tá? Beleza, eu tenho aqui, ó, a minha Select Tool, a seta preta, a minha famosa seta preta. Eu tenho essa característica de seleção. Eu estou selecionando a área do preenchimento, que preenche a minha forma. Essa minha caixa branca aqui, ó, essas minha caixinha aqui, se eu criar um objeto quadrado, ela vai continuar lá, porque ela não é a área da linha da forma. É a área total que essa minha forma ocupa. Então, imagina que você quer redimensionar o tamanho e você está diminuindo também a caixa de preenchimento disso aí, tá bom? Não é o contorno da minha forma, é a área da caixa de seleção. E aí, se eu selecionar, por exemplo, com a seta branca, eu estou delimitando e ajustando realmente a linha do meu objeto. E aí, se eu clicar aqui, ó, ele vai modificar esse meu objeto certinho.
Mas se eu, ainda assim, com ele selecionado, clicar em cima do ponto, clicar em cima de um ponto específico, nota que só esse aqui ficou azul, enquanto que o resto ficou branco. Quer dizer o quê? Que só esse meu pontinho azul está selecionado. E o que eu faço com isso? O que eu posso fazer com isso? Eu posso movimentar esse meu ponto. Então, quer dizer que eu posso movimentar, alterar, editar essa minha forma como eu bem quiser. Eu posso fazer isso com a seta preta? Não, eu não posso. Cada ferramenta do Illustrator só faz uma coisa por vez. A função da seta preta é seleção geral do objeto, movimentação ou transformação geral do objeto, e a da minha seta branca são modificações localizadas, não é geral. Geral é a minha Selection Tool. A minha Direct, como ela próprio diz, é a minha ferramenta de seleção direta, seleção localizada. Você modifica pontos da minha forma. E aí, logicamente, você modificando o ponto das minhas formas, você também vai ajustar a angulagem dele. Então, se você coloca, por exemplo, para dentro, você vai criar um ponto de arredondamento dessa linha para o lado de fora. Se você pegar isso aqui, esse ponto, e jogar para cima, ó, colocando esse ponto aqui, ó, então o seu ponto de arredondamento vai ser já para dentro. E aí, se você pontuar para cá, ó, a gente arrumou só aquele ponto único que estava selecionado, a gente pode movimentar ou então ajustar. Tá? Então, eu quero que você faça isso de novo, porque eu não entendi. Veja bem, deixa nessa minha casinha aqui do lado, vou mexer nessa aqui de baixo. Olha só, a minha Selection Tool está ativada. Minha Selection Tool está ativada. Eu vou jogar todos os pontos para fora, então eu desarredondei essa minha forma. E aí, para mostrar, eu vou pegar a minha Selection Direct Tool. A minha Direct Selection Tool, olha só. Eu vou selecionar só um ponto dessa vez. E aí, bom dia! Eu vou selecionar só um ponto dessa vez, tá? Eu percebi e eu tenho certeza que eu selecionei só um ponto quando um fica azul e o resto branco, tá? E aí eu vou, ó, modificar esse ponto. Se eu não quero selecionar ou ajustar esse meu ponto, eu posso simplesmente arredondar somente ele. E aí, ó, seleciono esse ponto e clico e arrasto no ponto de arredondamento, na aba, no ganchinho de arredondamento desse meu ponto. Nota que eu não posso, eu tô aqui com essa forma selecionada. Eu tô com esse ponto selecionado, então eu só vou arredondar esse cantinho aqui. Eu não posso, por exemplo, arredondar esse ponto aqui, porque esse ponto não está selecionado. E aí, se eu segurar Shift, ó, se eu seguro Shift, eu seleciono mais de uma coisa. Então, eu selecionei um ponto lá, eu seguro Shift e seleciono outro, beleza? E aí, para quem não lembra o que é o Shift, é muito interessante a gente verificar quais são as teclas de teclado que a gente precisa se ater, tá bom? Então, vamos ver. Teclado fictício aqui, teclado. Ó, o teclado em si, vamos aqui. Esse aqui acho que dá pra ver, né? Nossa, ficou muito ruim. Então, vamos aqui de novo. Nesse aqui. Esse aqui tá perfeito pra olhar. Olha só. Beleza, ó. Esse aqui é a minha tecla Shift. Então, com essa minha tecla selecionada, a gente vem aqui, ó. Eu clico em um, aí eu seguro Shift e clico em outro. E aí eu posso livremente arredondar os dois cantos. E aqui é muito interessante. As pessoas, às vezes, por algum motivo, tá? Querem fazer, por exemplo, arredondar extremos.
E quando eu falo de arredondar extremos de uma forma muito forçada, é exatamente esse aspecto aqui. É quase que padrão. Toda aula de início de Illustrator tem esse caso aqui. A pessoa aprende a arredondar alguns cantos e só alguns especificamente, enquanto que os outros conseguem. E aí ela vai bem aqui, seleciona esse ponto, seleciona o outro. Bom dia, Carolicando. Ela seleciona esse e esse aqui também. E ela quer arredondar esse canto aqui. Vamos aqui de novo, ela pega esse ponto aqui e o outro e não dá para arredondar. Por que que não dá para arredondar? Porque, veja bem, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Esses meus pontinhos aqui, eles não estão aqui à toa. Eles estão aqui porque esse aqui, ó, foi o máximo dessa curva que essa curva conseguiu chegar até aqui. Inclusive, ela foi tão grande, mas tão grande, que esse meu ponto aqui, ó, que esse meu ponto daqui, ó, que saiu desse único ponto, chegou ao máximo desse daqui. Olha só. E aí eu vou desfazer isso, ó, e vai voltar a minha formazinha lá. Então, quer dizer que quando você tenta fazer uma forma, tenta editar uma forma, tenta editar ela ao máximo, ela chega num limite que você não consegue mais editar da maneira que você quer, porque a forma, você conseguiu incrivelmente chegar no limite da forma e do Illustrator. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui essas minhas opções aqui, certo? Eu vou selecionar de novo esse meu ponto aqui. E aí eu vou arredondar ele ao máximo. Nisso que eu arredondei ao máximo, eu tenho esse meu ponto aqui, ó, que ele ficou confuso com a curva que eu fiz pelo arredondamento que eu puxei. E aí aquele ponto lá já não fica tão visível de ser editável, ele fica com dois pontinhos aqui, então não fica interessante de eu mexer mais. Então, antes de eu perder esse meu ponto, por causa do arredondamento, eu tiro e verifico se eu consigo fazer alguma alteração. Thalita, eu posso fazer um arredondamento nesse canto aqui? Posso, porém ele também é limitado. Na verdade, o limite dele é bem menor que aquele que eu já mexi anteriormente. O que significa? Se eu clicar nesse ponto aqui e arrastar, ó, ele vai ficar limitado no limite daquela curva obrigatória. Essa minha curva aqui, ó, que eu mexi anteriormente, ela barrou, ela impediu de eu conseguir arredondar mais tempo aqui. E aí eu não consigo mais aqui e a pessoa fica brigando eternamente com esse ponto, falando que o Illustrator travou, não consegue mais fazer os meus arredondamentos. Só que ele não percebeu que ele já chegou ao limite do Illustrator, tá bom? E aí é interessante a gente prestar atenção em qual forma, porque às vezes nem é um erro do sistema, mas porque a gente fez uma maneira errada de fazer, de distorcer a minha forma, entendeu? E aí, beleza, eu já aprendi que eu posso arredondar, que eu posso ter alguns erros de distorção na minha imagem, que o Illustrator ele é muito limitado, e a gente vai aprender agora como é que mexe na dispersão, na orientação dessas minhas ferramentas, beleza? Como é que mexe nas ferramentas de início? A gente já aprendeu que com o meu Shift eu posso selecionar mais de uma ferramenta, mais de um objeto, mais de um ponto, mais de um objeto. Eu posso selecionar mais de uma coisa segurando o Shift e clicando nos objetos. Beleza. Mas eu tenho que saber mexer nessa minha folha de trabalho. Essa minha folha de trabalho, incrivelmente, ela pode tirar o zoom, por exemplo, e aumentar o zoom. Então, se você está mexendo em coisinhas bem miúdas e quer fazer uma alteração nesse cantinho aqui, como é que eu faço isso, né? Então, como é que faz aqui? Aprendendo uma nova tecla, olha só, a minha tecla Alt e a minha bolinha do mouse, para quem não lembra, essa bolinha aqui do meio, e quando ela funciona muito bem, tá? Essa minha bolinha do mouse, então, se a gente segura Alt e roda a bolinha do mouse para frente, a gente tá entrando na tela. Então, vamos aqui, a gente tá entrando na tela. Então, se a gente colocar ela para frente, a gente vai literalmente para frente no zoom. Se eu jogo a minha bolinha do mouse para trás, ó,
eu jogo para trás, então a gente está saindo da tela. Então a gente está tirando o meu zoom. Aí vai um macetezinho para quem não lembra o sentido das coisas. E aí tá bom? Então, Alt e bolinha do mouse para frente eu dou zoom e bolinha para trás eu tiro o meu zoom. Primeiro eu entro na folha, depois eu saio dessa folha, entendeu? Beleza, eu tenho aqui a minha ferramenta Alt, por exemplo, e eu tenho o meu Ctrl. Para que seria o meu Ctrl, né? O meu Ctrl, às vezes eu preciso, esse carinha bem aqui do lado, ó. Esse meu Ctrl ele é muito interessante quando a gente está trabalhando com mais de uma ferramenta simultaneamente. O que seria isso? Eu estou aqui com minha ferramenta seta preta, ó. Eu estou com minha seta preta. Se eu segurar Ctrl, minha seta preta mudou, certo? Minha seta preta mudou para seleção direta. Então quer dizer que eu posso alternar as minhas ferramentas base, mas seguindo uma lógica, tá? Não é alternar para qualquer ferramenta. A minha seta preta, ela alterna para seta branca. Se eu pegar a minha ferramenta, por exemplo, de ferramenta de forma básica e eu segurar Ctrl, eu seleciono. Desculpa de novo. Eu alterno para seleção direta, seleção normal, seta preta. E aí quer dizer que eu posso ter essa liberdade de mexer com uma forma aqui e eu não preciso vir bem aqui de novo e ajustar, por exemplo, essa minha curva. Eu seguro o Ctrl, vai virar minha seta branca e eu ajusto só esse ponto, por exemplo. Eu tenho que selecionar esses dois pontos com Shift, por exemplo, e aí eu tô com Shift selecionado e Ctrl. E aí eu tô aqui, ó, ajustando, eu volto para seta branca e normalmente. Nossa, o que é isso? O que você fez? Olha só, eu tô aqui com a minha seta preta. Eu quero ajustar só esse meu ponto aqui. E aí eu vou aqui, se eu pontuar para cá, ó, todos os pontos, ó, todos os lados vão ser arredondados. Não é isso que eu quero. E aí, não só o meu Ctrl eu estou selecionado, mas também o meu Shift. Porque eu preciso selecionar esses dois pontos, ó. Então, eu estou somando funções. Eu estou com a função, e aí eu segurei Ctrl, eu adicionei a função de seleção direta. Se eu segurar Shift, além de eu selecionar a função, além de eu adicionar a função de seleção direta, eu também posso adicionar mais um ponto selecionado. E aí sim, eu tiro o meu Shift, tiro o dedo do Shift e arredondo só esse meu ponto aqui. Então, quando eu estou mexendo com formas, eu posso adicionar funções segurando funções auxiliares. Se eu estou com Alt, por exemplo, se eu estou movendo o Alt aqui, ó, olha só, a minha função a minha função de seleção direta, se eu segurar Alt, ele vai duplicar. Então, quer dizer que eu adicionei uma função de duplicar a minha ferramenta de seleção preta. Então, aqui, ó, de novo, eu tô aqui, se eu clicar aqui, ó, só isso, eu não consigo duplicar. Mas se eu segurar Alt e arrastar e soltar o Alt, olha só, o meu mouse, ó, meu mouse ele mudou. Então, quer dizer que se eu só movimentar essa minha forma com ela selecionada, eu simplesmente vou mover essa forma de lugar. Mas se eu segurar Alt e deixar selecionado, tá bom? Antes de soltar o meu Alt, ó, eu vou soltar a mão do mouse. Eu soltei a mão do mouse, só que o meu dedo ainda tá solto lá. Tanto que a minha forma lá, o meu mousezinho aqui, ó, ainda está com a seta duplicada. Então, eu solto o Alt e aí a minha forma foi duplicada. O que eu quero dizer com isso? A minha seta preta, ela simplesmente move coisas. Mas se eu clicar em atalhos diferentes, eu posso ter funções também diferentes. Se eu clicar e arrastar segurando o Alt, eu tenho duplicado. Se eu clicar simplesmente no Ctrl, eu tenho uma nova função dessa minha forma aqui, ó, eu posso distorcer a minha forma.
beleza? Eu posso distorcer a minha forma, e se eu ainda assim quiser selecionar mais de um ponto para distorcer mais ainda esse meu objeto, eu seleciono aqui, ó, com o Shift, eu tenho Ctrl e Shift selecionado, eu vou aqui, ó, seleciono mais de um ponto e eu posso movimentar, por exemplo, esses pontos que eu selecionei, beleza? Então, é isso que a gente pode fazer com teclas de atalho. Ah, tá, então não lembro onde é que é as teclas de atalho que você estava falando. Imagina que Alt duplica, certo? Então, Alt duplica e dá zoom, por enquanto, tá? Alt duplica e dá zoom. Zoom é com a bolinha do mouse. Para duplicar, é segurar Alt e simplesmente clicar e arrastar com esse botão aqui. Se eu tenho que selecionar mais de uma coisa, a função básica é Shift. Mas se você estiver utilizando outras ferramentas, eu posso clicar em Ctrl e Shift normalmente. Se eu quero, por exemplo, movimentar essa minha ferramenta aqui, ó. Eu quero, por exemplo, eu tirei o zoom, eu dei um zoom aqui, só que eu quero vir bem aqui, ó, do ladinho. Eu preciso tirar o meu zoom e vir aqui de novo? Não, não precisa. E só um asterisco por conta do meu zoom é que se eu simplesmente dou zoom, e aí quando eu dou zoom, muitos alunos também utilizam a outra função, que não é só pela do Alt, tá? Eu posso segurar Ctrl e mais, ó. Se eu segurar Ctrl e mais, eu posso dar zoom em relação à minha folha de trabalho. Então, ela vai focar no meio da página e ela vai dar zoom no meio da página. E aí eu tô aqui, ó, tirando o meu zoom também. Tô indo aí. A diferença desse meu zoom pro Alt é que o meu Alt, ele vai aonde o meu mouse está localizado. Eu vou botar o mouse bem aqui e vou dar o Ctrl+. Ctrl-, então ele focou nessa região aqui. Mas se eu tiver com o meu mouse aqui, se eu tiver com o meu mouse aqui e der um zoom, ó, veja bem. Se eu tiver um zoom, eu dou um Alt aqui, ó, vai em relação ao meu mouse. Vai em relação ao meu mouse, certo? Beleza. Belezinha. Tá. E aí tá. Se eu for com Ctrl+, ele vai em relação à minha folha. Se eu for com Ctrl-, também em relação com minha folha, mas se eu pegar, por exemplo, o Alt, ele vai em relação ao meu mouse. Então, para onde o meu mouse apontar, ele vai ou tira esse meu zoom, beleza? Uxi. Show de bola. Assim, tenho aqui a minha edição de formas. Ele é muito maravilhoso, dá para fazer várias coisas mesmo. Eu tenho aqui as minhas coisas, eu tenho as opções de como editar essa minha forma aqui. Agora, eu vou editar a cor em si dessa minha forma. Como é que eu pinto esse meu objeto? Pintando esse meu objeto também é muito simples. Eu tenho esses meus 3 objetos aqui e, consequentemente, eu tenho também várias opções de pintar esse meu objeto. Eu seleciono o meu objeto, logicamente, e vocês já vão perceber aqui, ó, que tem uma característica interessante nesse meu objeto. Ao contrário do que muitos pensam, muitos acham, que essa minha folha é branca. Mas se você, por exemplo, salvar esse objeto, salvar essas artes aqui, ó, esses 3 objetos aqui, nessa folha em branco, desse mesmo jeito, o fundo do meu objeto vai vir transparente. Essa arte aqui, ó, essa folha aqui, ela não é branca, ela é transparente. Ela só é branca para facilitar o meu processo de perceber a diferença das cores, das dimensões, porque é mais simples do que deixar simplesmente transparente. Porque como vocês percebem aqui, ó, o fundo do Illustrator ele é cinza, então eu posso, inclusive,
botar esse fundo para branco, seja o que for, qual que eu quero. Mas, por enquanto, ele é cinza. Então, eu posso trocar essa minha cor aqui, mas a minha folha do Illustrator ela não é branca. Então, se eu salvar algum documento e considerar o branco do fundo, eu não estou colocando cor na minha forma, eu estou deixando ele transparente, vazado. Ele não vai aparecer cor nenhuma. Então, a minha forma aqui, ó, ela também tem a parte de dentro e tem a parte de fora. A parte de dentro é o meu preenchimento. O meu preenchimento ele é verificado aqui, ó, fio, ó, e aqui. Quer dizer o quê? Que eu posso pegar esse preenchimento aqui, ó, selecionar aqui, logicamente, eu seleciono o objeto que eu quero pintar primeiro, e eu vou aqui, por exemplo, nessa camadinha aqui, ó, eu vou preencher. Pronto, troquei a cor do preenchimento. Eu quero um outro objeto, seleciono outro objeto, vou aqui também, ó, pintei aqui. Eu quero uma outra cor, eu posso pegar aqui, ó, e vir bem aqui em wash também, ó. Pintei aqui. Eu posso também selecionar aqui, só que a outra opção é interessante, olha só. Eu tô aqui, né? Eu vou pintar com esse meu Color Pick aqui. Geralmente é o que a gente mais utiliza, porque às vezes tem alguns documentos que a gente abre e não tem essa opção aqui aberta, ó. Essas minhas opções ficam limitadas só a 2. E aí não fica interessante você procurar toda vez na paleta de cor. Então, às vezes, esses painéis que eu acabei de mostrar, ele fica complicado, ele não dá a cor que você quer. Às vezes, o documento só abre com essas 2 funções aqui e esse resto não aparece. Tem alguns documentos que aparece isso, não são todos. E aí, como é que eu pinto nessa hora? Eu seleciono meu objeto, padrão de toda vez. Para eu pintar esse objeto, eu vou aqui, eu dou 2 cliques nesse quadradinho aqui, ó. Não é nesse, tá? Isso aqui é da minha borda, que a gente já vai falar. É desse aqui, ó. Desse quadradinho todo preenchido. Eu dou 2 cliques aqui. E aí eu venho aqui, tem esse quadradão grandão aqui e tem esse meu retângulozinho bem aqui, ó. E também tem essa outra dupla dinâmica aqui. Olha só, tá vermelho, certo? Então, eu posso trocar arrastando esse slide aqui, ó, pra cá. Olha só. Eu arrastando escolhi a matiz da minha cor. E é muito interessante a gente ter a ciência que a gente está trabalhando com cores, mas a gente está trabalhando com matizes diferentes. Se eu quero a matiz vermelha, tem toda uma extensão de cor do vermelho. Vermelho não é só uma cor. Tem o vermelho claro, escuro, fraquinho, muito saturado, pouco saturado. Então, como é que a gente identifica isso? Vai ter uma aulinha de cor, mas previamente vamos falar sobre isso. O que seria isso? A gente escolhe a matiz da cor. Se eu quero matiz vermelha, vermelho ou azul, ó. Azul, quer dizer, doideira. Azul, eu tenho aqui, ó, essa mudança. Não mudou, certo? Então, eu escolhi o meu azul, certo? Eu dou OK e não mudou. Por que que não mudou? Porque eu tenho não só que escolher a matiz da minha cor. Ó, escolhi azul, mas para mudar vai ter uma aulinha só falando de paleta de cores, tá bom? Eu posso escolher a matiz azul, só que eu tenho que escolher, dentre esse meu azul, qual é o tom que eu preciso. Olha só, porque se eu, por exemplo, se eu considerar alguém mais tem problema em fazer um trabalho no PC e ao visualizar no celular acha as cores muito diferentes do que estavam no PC. Sim, sim. A gente vai falar sobre isso na aula de cores, tá bom? Sem problema. E aí, beleza. A gente tem até que terminar logo essa live aqui. Mas vamos lá. A gente escolhe, e aqui é um erro brutal. A pessoa escolhe, por exemplo, o verde e dá um OK. Mas se ela não escolher a demanda da cor, o número da cor específica, ó, porque aqui, ó, foi FFFF. Se eu escolher, por exemplo, esse tom aqui, ó, é um número.
Se eu escolher, por exemplo, esse de baixo, já é outro número. Então, entre esses pontos aqui e esses aqui de cima, tem uma infinidade de cores que o Illustrator não sabe, ele não sabe ler a tua mente para saber qual a cor específica que você quer. Então, por isso, depende também da qualidade, tá bom? E aí, depende, ele não vai saber qual é a cor específica que você está querendo no seu documento. Então, vamos aqui. Tem aqui essas paletas de cores aqui, tem essas de baixo, tem essas aqui, e sucessivamente. Então, qual é a cor específica que você quer para o seu trabalho? E veja bem, uma coisa interessante a gente alertar quando a gente está trabalhando com cores, e principalmente com essa demanda muito, mas muito variada no Colorpic, que é o quê? Quando a gente está escolhendo a cor aqui, ó, percebam que às vezes aparece esse asterisco aqui, ó, essa advertência. Então, quer dizer que pode ser uma cor perigosa para quando você for colocar no seu trabalho. Pode ocorrer que você, quando estivesse utilizando essa cor específica, ela possa sofrer alguma alteração, que já vai nesse quesito que vocês estão falando, que sofre alguma alteração por ela ser muito saturada, por ela ser muito distorcida, não ser muito conhecida nos computadores, enfim. Dependendo de como você vai utilizar, essa cor específica, ela não é aceita pelo programa, pelo documento, pela plataforma que você está sendo utilizado. Então, quando você está escolhendo uma cor para um trabalho, evitem as cores que estão com esse asterisco, tá bom? Porque olha só, você está modificando aqui, ó. Aqui tá ok. Mas, por exemplo, se eu tiver para cá, ó, a diferença, ó, esse azul aqui, esse verde aqui, ó, tá diferente desse aqui. Então, quer dizer que pode sofrer uma alteração, tá bom? Então, quando a gente está escolhendo aqui determinadas cores, ó, isso acontece muito quando ele está muito saturado, ó, até mesmo nas cores fortes, ó, o asterisco ainda funciona, ainda acontece, tá? E aí você pode modificar isso aqui. Escolheu a cor e aqui mudou, dá um ok que ele mudou, tranquilo. E aí, beleza, eu escolhi a cor de dentro, agora eu vou escolher a cor de fora. Mas a cor de fora ela também tem algumas coisas para se atentar. Por exemplo, a minha forma do meu objeto, eu posso aumentar o stroke, por exemplo. Lembrando que o meu stroke, ele aumenta da linha da divisão, da linha de contorno, e a linha de contorno não é só a área que a gente pinta, tá? É essa divisão aqui, ó, exatamente essa divisão aqui, ó. Não tem? Essa minha divisão aqui, ó. Isso aqui é a minha linha real de contorno. Essa parte de fora aqui, ó, se a gente contar nas minhas artes, nas nossas artes, contar o limite dessa minha linha, quando ela não tiver, enquanto ela não for uma forma específica, essa parte de fora aqui, ó, ela não existe. Se eu aumentar a minha forma, esse tamanho aqui, proporcionalmente, ele vai sumir. Até eu não entendi. Isso aqui é imaginativo. Essa cor aqui, ó, não é o limite. O limite não é nessa parte aqui da forma, é aqui, ó. Então, o stroke, ele vai partir daqui de dentro para fora. Ele vai crescer tanto para dentro quanto para fora, beleza? Deixa eu tirar o zoom aqui. Beleza, belezinha. Show de bola. Aqui. E aí eu posso aumentar ou diminuir o meu stroke, ó. Certo? Eu também, logicamente, eu posso trocar a cor desse meu stroke, ó. Beleza? Troquei a cor do meu stroke. Troquei a cor do meu stroke, ó. Deu um bugzinho aqui, não tem problema. Troca a cor do meu stroke, ó. Ou então eu vou no Color Pick também, a mesma coisa. Ele vai aparecer do mesmo jeito, só que a mudança vai ocorrer lá no meu stroke. Beleza? Ó, asterisco de novo, então modifico outra cor e dou um ok, mudou. Beleza? Tá, então, se meu objeto quiser, por exemplo, se meu objeto, por exemplo, quiser sem stroke, é muito difícil, viu? Veja bem. Você seleciona a forma e olha só, você vê bem aqui, ó. None. Pronto, tirou o stroke. Muito, mas é muito difícil.
Cuidado, porque essa opção é muito capciosa. E aí, beleza. Você tá aqui. Eita, tirei o meu stroke. Eu também quero tirar o preenchimento. Adivinha só. Você seleciona o fio, seleciona o de fio de preenchimento e vai na minha opção. Pronto, tirei. Certo? E aí você pode vir bem aqui, ó, ativar o preenchimento de novo. E aí não tem problema. Beleza? Thalita, se eu quiser, por exemplo, selecionar essa minha forma aqui. Eu tirei o meu preenchimento, só que eu não estou conseguindo mais clicar dentro dela. Lógico, caríssimo. Você não tirou o preenchimento dessa forma, então se você quer clicar numa coisa que você retirou, não é possível, certo? Então, numa forma sem preenchimento, você tem que clicar na linha. Ou então passar a seleção, ó, um quadradinho aqui pela linha. Você não vai conseguir mais, como essa aqui, ó, você não vai conseguir mais clicar por dentro, porque por dentro você tirou. Então não tem como selecionar. Então, se estiver dando esse bug, que não é bug, é uma desatenção, certo? Ou uma não preparação, que seja. Você não clica dentro, você clica na linha, ou então passa a seleção por cima dela que ela vai selecionar, beleza? E aí, para finalizar a nossa aula que teve 4 coisinhas, mas que teve muito conteúdo, tá bom? Se eu estiver falando rápido demais, tá? Vocês falam, vocês avisam, tá bom? Então, ó, seleciona aqui as opções, ó, a gente pode selecionar mais de uma coisa. Beleza? E você pode, por exemplo, com o Shift, seleciona aqui, ó, 1, 2, 3, e seleciona 4, ó. Você seleciona com o Shift. Se eu selecionar aqui, clicar e arrastar, e ó, tranquilamente. Beleza? Então, se eu quero selecionar mais de uma coisa sem usar o Shift, isso só serve em alguns aspectos, tá? Você clica e arrasta nas opções. Beleza? Deixa eu ver quais são as qualificações de você. Deixa eu ver aqui. Trabalho com redes sociais, comunicando e a instrução que todos fazem é fazer tudo no PC e só postar as coisas depois que você analisa nos celulares. Por isso é comum. São diversos fatores que fazem as coisas ficarem diferentes no PC. Exatamente. O que mais pega é o monitor, por isso que o design usa Mac, porque a qualidade é muito boa no quesito de cores e... Olha, eu não tenho muito preconceito com as outras marcas de não ser Mac, não, tá? Mas tem essa característica mesmo, porque como o Mac ele tem toda uma tecnologia, né, para jogos em geral, eles são mais aceptíveis mesmo, são mais adeptos a ter melhores qualidades, inclusive os programas até tendem a ter uma resolução melhor, uma qualidade melhor de execução. Eu uso o Ace mesmo, não tem problema nenhum. Não tive tantos sustos. Por isso, design dos americanos, tudo isso. Uhum. Beleza, beleza. Show de bola. Obrigado pela opção. Good of War, tá? Obrigado, Deus da Guerra. Pela informação e eu acho que fica nisso, né? Qualquer coisa a gente revisa mais tarde. Né? Porque a gente lendo assim, às vezes parece, né, que tem a tendência a ter a preferência. Mas enfim. Beleza. Eu acho que é isso. Acho que tenha passado alguma informação. Qualquer coisa é só fuçar mesmo, é sem medo mesmo. Se a gente seleciona mais de um objeto, se a gente clica e define outros objetos, o que a gente faz isso mesmo. Próximas aulas a gente vai literalmente criar objetos, criar formas e a gente pode até criar uma logo específica. Beleza? Então, fiquem aí. Beijos e abraços, como diz o nosso querido Cadu. Deixa eu até... bem aqui. Beijos e abraços e até a próxima aula, beleza? Tem alguma dúvida? Mais alguém?
Esclareci bacana. Quero saber exatamente o que é que vocês estão pensando. Show. Ah, sim, a frequência, deixa eu até passar aqui. Só um minutinho, esse Felipe é show. Espera aí rapidinho, pegar aqui a frequência de vocês. Pelo menos o link, eu vou passar aí o link. Misericórdia. Mestre Cadu, mestre de todos, querido. Não posso falar muito de Cadu, senão meu mestre Felipe fica com ciúme. Gente, não quer abrir, meu Deus. Ai, não é isso, que coisa, peraí. Gente, eu vou passar. Deixa eu até ver aqui onde é que tava esses formulários que eu não esqueci. Frequência, bem aqui. Achei. Ai, tá bom, né? Certo, bem aqui eu vou passar. Será que aqui dá para acessar? Pronto, tá aí. O formulário tá acessando aí. Fiquem disponível para vocês e até a próxima aula. E Alderley, Cadu, briga contigo. Beleza, pessoal? Então, fiquem aí, até a próxima aula. Obrigada pela participação de todos e beijos e abraços. Falou!